E aí, minha família caipora, separamos os melhores palpites para vocês para esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Serão 10 palpites, então fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e aproveitar também o nosso bilhete caipora no final do vídeo, beleza, galera? Então, vamos para os nossos resultados. Para o dia 3 de fevereiro, nós separamos 10 palpites, tivemos 9 greens e apenas um red, tá? Que foi no jogo do Galatasaray. Infelizmente o jogo foi 1-0, não tivemos o ambas marcam e nem o over 2,5, fechou, galera? Então esse é o nosso resultado do dia 3 de fevereiro. Gostou do nosso resultado? Vai gostar das nossas planilhas. Nos comentários temos os links das nossas planilhas do nosso grupo VIP e também da lista caipora do grupo VIP, beleza? Temos a planilha caipora de todos os resultados dos nossos vídeos e o histórico dela é desde 2023. Então dá um pulo lá para conferir, beleza, galera? Gostou dos nossos resultados? Vão gostar dos nossos palpites. E se já gostou, já mete o dedo no like aí, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todos os palpites diariamente. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites desta quarta-feira? Bora pra intro! Vamos lá, família, começar com nossas análises para os palpites desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Então, separamos essa partida do PSV contra o Feyenoord. E essa partida na Copa da Holanda, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o PSV é de 61%. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos e o Feyenoord tem 50%. Em casa, o PSV tem 94% de aproveitamento e como visitante o Feyenoord tem 56%. No histórico, são 29 vitórias para cada lado e 15 empates, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o PSV vem marcando gols a 9 jogos e o Feyenoord vem marcando a 7. Em casa, o PSV vem a 3 jogos vencendo e o Feyenoord, como visitante, vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Celtic contra o Dundee na Premiership da Escócia. E essa partida nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. O Celtic tem 85% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. Em casa, ele tem um aproveitamento de 100%. E o Dundee ele tem 44% de aproveitamento e como visitante ele tem 39%. No histórico, são 47 vitórias do Celtic, 9 empates e uma do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Celtic vem a 8 jogos marcando gols e em casa ele vem vencendo a 5 jogos. Como visitante, o Dundee tem 7 jogos sofrendo gols. Últimos encontros, nós tivemos gols no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes e principalmente na casa do Celtic tivemos gols no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, nós temos gols no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando a tabela, o Celtic é o primeiro colocado desde o início do campeonato e o Dundee ele é o 10º colocado. São 67 gols marcados para o Celtic em 24 partidas e ele sofreu apenas 12 gols, enquanto o Dundee marcou 37 e sofreu 47. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, fechou? A próxima partida é o Genk contra o Clube Brugge na Copa da Bélgica. Este clássico da Bélgica nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Brugge e ele joga fora de casa, tem 40%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67% e o Genk tem 72%. Em casa, o Genk está com 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e como visitante o Brugge tem 61%. No histórico, são 28 vitórias do Genk, 15 empates e 38 do Brugge. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Genk vem a 3 jogos vencendo e em casa ele vem vencendo na maioria dos jogos. Como visitante, o Brugge vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos,
temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas em uma partida do Genk que ele venceu o Beerschot por 1-0 e outra partida que o Brugge empatou em 0-0 contra a Juventus. Então, para essa partida, nós separamos o over 1,5 gols, beleza? A próxima partida, o Leverkusen contra o FC Köln. E essa partida na Copa da Alemanha, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leverkusen é de 76%. Seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos e o Köln também tem 83%. Em casa, o Leverkusen está com 100% de aproveitamento e como visitante, o Köln tem 72%. No histórico, 25 vitórias do Leverkusen, 11 empates e 11 do Köln. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Leverkusen vem a 10 jogos marcando gols e o Köln não empata a 5 jogos. Venceu 4 deles. Na casa do Leverkusen, ele vem vencendo a maioria dos jogos. E como visitante, o Köln, ele vem sem empates a 5 e venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Leverkusen, over 1,5 também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Leverkusen. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é o Leganés contra o Real Madrid na Copa do Rei da Espanha. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no segundo tempo. O Real Madrid tem 63% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 78% nos últimos 9 jogos. Enquanto o Leganés tem 56%. Em casa, o Leganés tem 50% de aproveitamento e como visitante o Real Madrid tem 72%. No histórico, são 11 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 2 do Leganés. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Real Madrid venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Em casa, o Leganés não empata a 5 jogos e perdeu 4 deles. Como visitante, o Real Madrid venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros, nós temos o mercado de gol no segundo tempo em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Na casa do Leganés, também ocorre gols no segundo tempo, na maioria das partidas que as duas equipes disputaram uma contra a outra. Últimos jogos nos campeonatos, gols no segundo tempo também, em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de over meio gol no segundo tempo, beleza? A próxima partida é o Newcastle United contra o Arsenal. E essa partida na Copa da Inglaterra, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal é de 48% e ele vem em desvantagem para este confronto na segunda mão, beleza? Ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Newcastle tem 78%. Em casa, o Newcastle tem 61% de aproveitamento e como visitante o Arsenal tem 83%. No histórico, são 39 vitórias do Arsenal, 11 empates e 14 do Newcastle. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Newcastle vem a 10 jogos marcando gols e o Arsenal vem vencendo a 4. Em casa, o Newcastle vem marcando gols a 8 jogos e como visitante o Arsenal vem marcando a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas do Newcastle e do Arsenal nós temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas. O Arsenal precisa do resultado, então acreditamos que teremos o over 1,5 gols se o Arsenal buscar um golzinho e também se o Newcastle decidir competir contra o Arsenal e também buscar os gols, beleza? Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? A próxima partida é esse clássico na Copa da Itália, o Milan contra a Roma. E essa partida nós separamos com o mercado que quase não trazemos aqui. O mercado de over 3,5 escanteios para o time da casa. Verificando aqui nos últimos encontros das duas equipes, o Milan atingiu os over 3,5 escanteios na maioria das partidas que ele jogou contra a Roma, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos, nós também temos o Milan atingindo mais de 3,5 escanteios nos jogos que ele vem disputando, tá? Verificando aqui, nós temos o Milan marcando muitos gols e temos over 1,5 na maioria das partidas nos últimos encontros das duas equipes. Nos últimos jogos também
temos mais escanteios para o Milan, principalmente quando ele joga em casa, e ocorrem muitos gols nas últimas partidas das duas equipes. Verificando aqui, nós temos uma média de acima de 6 escanteios por partida na casa do Milan. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 3,5 escanteios com grandes probabilidades e muitos gols nessa partida, beleza? Próxima partida, o São Paulo contra o Mirassol no Campeonato Paulista. E essa partida nós separamos com vitória e empate para casa. O São Paulo tem 55% de probabilidade de vitória, seu aproveitamento é de 50% nos últimos 9 jogos. O Mirassol tem 78%. Em casa, o São Paulo tem 67% de aproveitamento e como visitante o Mirassol tem 56%. No histórico, são 9 vitórias do São Paulo, 4 empates e uma do Mirassol. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, nós temos o São Paulo sem séries em nenhum dos jogos e o Mirassol vem vencendo há 5 jogos seguidos. Em casa, o São Paulo também não tem nenhuma série e como visitante o Mirassol não tem nenhuma série. Últimos encontros, nós temos o mercado de vitória ou empate do São Paulo em 5 das últimas 6 partidas, over 1,5 gols em todas elas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos vitória e empate do São Paulo em 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Mirassol ele venceu 5 das últimas 6 também. Mas devido ao histórico entre as duas equipes, acreditamos que teremos vitória e empate para casa nesta partida, beleza? Próxima partida, o Vasco da Gama contra o Fluminense. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. Nós temos o Vasco com 78% de aproveitamento e o Fluminense tem 56%. Em casa, o Vasco tem 72% de aproveitamento e como visitante, o Fluminense tem apenas 44%. No histórico, são 25 vitórias do Vasco, 22 empates e 15 do Fluminense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vasco vem a 5 jogos marcando gols e em casa ele vem sem perder a 5 jogos. Como visitante, o Fluminense não está em nenhuma série. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Fluminense em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Fluminense venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Vasco da Gama venceu 3 das últimas 6. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o mercado de vitória e empate para fora, fechou? A próxima partida é o Santos contra o Botafogo. Todo mundo esperando a estreia do menino Ney. Será que ele irá começar como titular? Vamos aguardar para ver, beleza, galera? Então essa partida nós separamos com empate anula para casa. O Santos tem 68% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Botafogo tem 28%. Em casa, o Santos tem 72% de aproveitamento e como visitante o Botafogo tem 44%. No histórico, são 14 vitórias do Santos, 2 empates e 3 do Botafogo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, nós temos aqui o Santos marcando gols a 7 jogos e o Botafogo vem sem vitórias a 5. Em casa, o Santos não empata 5 jogos e como visitante o Botafogo não está em nenhuma série. Últimos encontros, o Santos venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Botafogo. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Santos venceu 2 das últimas 6 partidas e nós temos o Botafogo sem vencer as últimas 6 partidas. Então, para essa partida, nós separamos o mercado de empate anula para casa, com probabilidade de over 1,5 gols e probabilidade de vitória seca para casa nesta partida, fechou? E aí, seu Caipora, não vai se inscrever? Não perde tempo e já solicite sua inscrição no link que temos aqui nos comentários, tá? Fazendo a inscrição, vocês terão acesso com exclusividade a uma lista de vários jogos diariamente e também a palpites diários, beleza? R$ 14,90 por mês. Se não gostarem, poderão cancelar dentro de 7 dias, beleza, galera? Então não percam tempo e acessem e solicitem a inscrição, fechou? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Nosso Bilhete Caipora é uma tripla com uma odd de 1,58. Separamos over meio gol no primeiro tempo para o Celtic contra o Dundee. Separamos aqui o over em meio gols para o Bayer Leverkusen contra o Colne e vitória e empate para casa em São Paulo contra o Mirassol. Então esse é o nosso Bilhete Caipora. Gostou dos nossos resultados, dos nossos palpites e do nosso bilhete? Não percam tempo e já se inscreve aí no canal. Deixe o seu like e não se esqueça de comentar para fortalecer a gente.
Beleza, galera? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!